Senhor. Por isso nós te invocamos, te pedimos. Oh, Deus de poder, Deus de maravilha. É só do Senhor, meu Deus, que pode, meu Deus, fazer aquilo, meu Deus, que o homem não pode fazer, Senhor. É por isso que eu recorro a Ti, é por isso que eu peço a Ti, Senhor. O Senhor é nosso ajudador, meu Deus. Nas horas mais difíceis, Senhor, só o Senhor pode ajudar, meu Deus. Vem, Pai amado, abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Vem, abençoa, Pai amado, essa noite, meu Deus. Abençoa, Pai amado, dá essa sabedoria, inteligência, da tua palavra, Senhor. Mostra, meu Deus, aqui, meu Deus, que o olho da carne não pode ver, meu Deus. Mostra, meu Deus, aqui, meu Deus, que nós não enxerga, meu Deus. Revela o oculto e escondido, meu Deus, sobre nós, meu Deus. Revela, Pai amado, meu Deus, meu Senhor. Aquilo, meu Deus, que nós não conseguimos ver com o olho da carne, Senhor. Mostra, meu Deus, para nós, meu Deus, aquilo que é bom verdadeiramente, Senhor. E dessa terra, meu Deus, nada presta, Senhor. É por isso, meu Deus, que te peço, meu Deus, da tua alegria do alto céu, do teu gozo do alto céu, Senhor. É só o Senhor que pode fazer, meu Deus, um milagre. É por isso que nós clamamos o Senhor, meu Deus. Livra nós, meu Deus, de tudo que presta, meu Deus, que tem sobre essa terra. De toda peste, meu Deus, que tem sobre essa terra, Senhor. Livre e guarda, meu Deus. De todo homem mau, meu Deus. De todo homem sanguinário, Senhor. Livre e protege, meu Deus. Toda maldade, Senhor, que vai sobre essa terra. De toda confusão, meu Deus. De toda contenda, Senhor, nos guarda, Senhor. Grande é o Senhor, ó Pai. Louvado seja Deus, ó Deus. Engrandecido é o nome do Senhor, ó Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, meu Deus. Grande é o Senhor, ó Pai. Aleluia, meu Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor, ó Pai. Aleluia, meu Deus. Grande é o Senhor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver no livro de Atos. Louvado seja Deus. Atos capítulo 5. Glórias a Deus. Desde já eu quero agradecer os irmãos que enfrentaram a chuva, né? Vieram e estão aqui nessa noite adorando ao Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos de maneira poderosa, de maneira especial. Atos capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Atos capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Glórias a Deus. Aleluia. Atos capítulo 5, a partir do primeiro versículo diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitastes no coração este desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. E ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes, levantou-se os moços
sabendo o que ocorreu. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços acharam-na morta e levaram e a puseram junto do seu marido. E sobreveio grande temor à igreja e todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Amém? Os irmãos podeis assentar. Nós estamos diante de um grande texto aonde nos fala acerca de um personagem chamado Ananias. A Bíblia, ela fala sobre 5 Ananias. Fala de um Ananias, que a primeira letra dele é com H, escrito no livro de Jeremias, capítulo 28, versículo 2. Este Ananias era um falso profeta. A Bíblia fala também de Ananias, também com H, registrado no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 4, que era amigo de Daniel. A Bíblia também fala de um Ananias, agora sem o H, somente com a letra A, em Atos, capítulo 9, versículo 10, que era mensageiro. A Bíblia também fala de um Ananias, também com a letra A, sem o H, registrado no livro de Atos, capítulo 23, versículo 2, que era sumo sacerdote. Mas a Bíblia também fala deste Ananias, ao qual nós lemos nessa noite, também com a sem o H, registrado no livro de Atos, capítulo 5, versículo 2, esposo de Safira. Esta história é uma história aonde este casal, eles venderam uma propriedade, uma das suas casas, e estes homens, ou este homem chamado Ananias, e a sua mulher chamada Safira, elas entraram em um acordo, eles entraram em uma comunhão entre eles, em uma concordância entre eles. Nós estávamos analisando a palavra do Senhor no livro de Atos, a partir dos primeiros capítulos e versículos, e este livro de Atos nos relata diversas histórias acerca da igreja que estava ali começando a gatinhar, a marchar, a crescer, e esta igreja, nos diz a palavra do Senhor, que ela viu diversas coisas, ela passou por diversas experiências, e Ananias e Safira também visualizavam estes feitos que aconteceram ali naquela época. Ali naquela época, nos diz a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, está registrado: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e os confins da terra. A Bíblia nos fala no versículo 11: disseram-lhe: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus dentre vós é assunto do céu, virá do mesmo modo como vieste a subir. Tudo isso esta igreja, ali no livro de Atos, presenciaram todos estes feitos, o poder de Deus descendo sobre a igreja. Ali havia comunhão sobre aquela igreja, ali havia verdade sobre aquela igreja, ali havia poder sobre aquela igreja. No livro de Atos
crescia no conhecimento, aquela igreja crescia no poder, aquela igreja crescia com almas estavam se entregando ao Senhor, almas estavam se rendendo ao Senhor, almas estavam se dirigindo ao Senhor, entregando a sua vida, o seu corpo, a sua alma aos pés do Senhor. Almas estavam entregando ao Senhor. Aquela igreja crescia, aquela igreja era espiritual, irmãos. Aquela igreja dava glória, aquela igreja dava aleluia, aquela igreja pregava o evangelho com nitidez, com poder, manifestação acontecia constantemente ali naquela igreja. E vai dizendo a palavra do Senhor que todos eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam na doutrina do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias tenebrosos. Nós estamos vivendo dias que muitas das vezes nós até duvidamos. Como pode vivemos nesses dias atuais tais coisas? Nós vemos um crescimento, não como vimos antes aqui na palavra, de 3.000 pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Pelo contrário, pessoas rendem aos pés do Senhor nos dias atuais, mas nós estamos vendo um crescimento muito grande nos carnavais da cidade. Nós estamos vendo um crescimento muito grande nas festas LGBT da cidade, dos municípios deste país, até mesmo de várias cidades do mundo. Nós estamos vendo um crescimento de pessoas se envolvendo nas drogas, um crescimento de pessoas se envolvendo em vícios. Nós estamos vendo nos dias atuais um crescimento de pessoas que estão distorcendo o Evangelho de Cristo, mas naquele dia nós vimos um crescimento de pessoas, de 3.000 almas rendendo o Senhor. Nós estamos vendo um crescimento nos dias atuais de pessoas que estão sendo levadas para os presídios da cidade. O crescimento de almas que estão ali sendo carregadas devido aos seus erros, devido às suas falhas, devido aos seus pecados. Nós estamos vendo um crescimento no presídio, tanto de Montes Claros como de outras cidades. Nós estamos vendo um crescimento de jovens que estão no vício do cigarro, crianças, adolescentes, mesmo com leis determinando que não pode ser vendido cigarros ou bebidas alcoólicas a um menor. Nós estamos vendo pessoas menores de idade se envolvendo e crescendo neste mundo tenebroso. Nós estamos vendo pessoas crescendo no mundo da prostituição, mulheres bonitas que estão se entregando à vaidade e estão se entregando à prostituição. Mas naquele tempo a igreja crescia em almas que adentravam dentro do templo do Senhor, se entregavam ao Senhor, se entregavam a Jesus, rendiam seus pés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pessoas lá naquele tempo preservavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Essa era a igreja que Ananias e Safira estavam criando. Estes eram os feitos que Ananias e Safira eles estavam vendo. A igreja que crescia em comunhão. Ali não havia brigas, ali não havia murmurações, ali não havia contendas, ali não havia levantes, ali não havia fofocas, ali não havia pessoas querendo derrubar. Nada daquilo havia naquele ambiente. Pelo contrário, a Bíblia diz que havia naquele ambiente somente a comunhão. Somente a comunhão. Por isso a igreja crescia. Por isso a igreja se desenvolvia. Ali havia partilha no pão, partilha na oração. Eram perseverantes na oração, eram perseverantes no clamor, eram perseverantes na petição a Deus acerca daquilo que eles necessitavam. Esta era a igreja que
Safira e Ananias estavam crescendo nela. A Bíblia diz que havia comunhão, havia partido o pão, havia ali entre os irmãos orações sem cessar, havia temor em cada alma. Havia temor em cada alma. Tudo isso que nós vimos na palavra do Senhor registrado no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 41, muitas das vezes nos dias atuais, não estamos vendo com tanta força como nós vimos naquela época. Mas ainda o mesmo Espírito Santo que operou naquela época, ele continua operando na época de hoje. Ele continua fazendo na época de hoje. Ele continua chamando almas na época de hoje. Ele continua colocando nos nossos corações a doutrina dos apóstolos. Ele continua colocando em nossos corações o desejo de continuarmos no partilhar da comunhão do pão, nas orações e no temor a Deus. Esta era a igreja que esses homens estavam vivenciando. Ali nos diz a palavra do Senhor que tinha tudo em comum. Tudo em comum. Não tinha concordância nenhuma. Vamos pintar? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Vamos produzir? Vamos. Vamos caminhar? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Tudo era em plena comunhão e tudo tinha em comum acordo entre aqueles irmãos. E Ananias viu tudo isso. Ananias e Safira vivenciaram tudo isso. Estavam todos os dias vendo estes milagres. E a Bíblia diz, continuando aqui, que diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Eles perseveravam unânimes no templo. Independente de qualquer coisa, eles estavam no templo. Independente de qualquer dificuldade, eles estavam no templo. Independente do sol quente, do calor da época, da falta do ventilador, da falta de janelas, da falta de ar-condicionado, independente se estava chovendo, independente de qualquer coisa, eles estavam diariamente. Não era somente na segunda, não era somente o culto da terça, não era o culto da quinta, não era domingo de manhã ou à noite. A Bíblia fala que eles estavam diariamente, perseverante, unânimes no templo. Todos os dias, diariamente. Todos os dias eles estavam orando, todos os dias eles estavam clamando, todos os dias eles estavam pedindo, todos os dias eles estavam dando glória, todos os dias eles estavam dando aleluia, todos os dias eles estavam em comunhão uns com os outros, diariamente, unânimes no templo, louvando a Deus. Versículo 47 diz: louvando a Deus. Eles estavam ali. Havia simpatia entre todo o povo. Havia alegria entre todo o povo. Sorrisos entre todo o povo. Todos estavam felizes. Todos estavam alegres. Todos eram perseverantes e unânimes naquele dia, naquela época, naqueles tempos. E nos diz a palavra do Senhor, ainda no versículo 47, que acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que haviam, ou os que iam sendo salvos. Acrescentava o Senhor, dia a dia, os que haviam, iam ser salvos. Todos os dias a alma se rendia aos pés do Senhor, porque havia comunhão, porque eram todos unânimes, porque diariamente estavam no templo, porque pregavam, porque tinham comunhão uns com os outros, porque havia ali naquele ambiente, diz a palavra do Senhor, prodígios e sinais eram feitos constantemente. Ali mortos se levantavam, ali
aleijados se levantavam, ali cegos passavam a ver, ali surdos ouviam, ali pessoas constantemente estavam diariamente vendo milagres, prodígios naquele ambiente. Aquele ambiente era um ambiente saudável, aquele ambiente era um ambiente aonde o poder de Deus era constante. Aleluia! E Deus fazia crescer dia a dia, os que iam sendo salvos. Este era o ambiente aonde estes homens, ou este homem chamado Ananias, e esta mulher chamada Safira, estavam vivendo. Olha que ambiente, irmãos. Vamos no culto hoje, irmão? Vamos. Vamos no culto hoje, bem, Ananias, vamos. Às vezes, Ananias, vamos no culto hoje, bem, Safira, vamos. Chegavam lá, pessoas levantavam da cadeira de rodas. Chegavam lá, pessoas que iam sendo carregadas, cegas, estavam sem ver nada, saíam de lá pulando, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Aleluia! E todos os dias, Ananias e Safira estavam vendo essas obras, estavam vendo esses milagres, estavam vendo esses feitos. Nos diz a palavra do Senhor, no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 6, que havia ali um homem naquele tempo, sempre ele estava ali naquele tempo. Mas diz a palavra do Senhor, que Pedro, porém, lhe disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, aquele que eu sirvo, anda-te, levanta-te, caminha-te, e tomando ele pela mão direita, o levantou imediatamente e o pôs em seus pés, e o seu tornozelo e os seus pés se firmaram. Esta era a igreja, irmãos, que Ananias e que Safira estavam crescendo. A igreja aonde muitas das vezes estes homens de Deus, eles não eram ricos, eles não tinham dinheiro nos seus bolsos, mas eles tinham algo extraordinário. Eles tinham entre eles, ou dentro deles, agindo neles, o Espírito Santo do Senhor. E eles vendo aquele homem naquela situação, que por muitos dias e anos estava ali, clamando e pedindo socorro, clamando e pedindo ajuda, aqueles homens prontamente olharam, fixaram os olhos nele, e Ananias e Safira estavam por ali. Eles visualizaram talvez este momento, neste momento talvez eles estavam ali visualizando esses homens de Deus falando: eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada nos meus bolsos, olhei aqui, olhei ali, não tem na frente, não tem atrás, minha túnica está vazia, deixa eu ver aqui dentro, não tenho nada, mas existe algo que eu tenho e você ainda não tem. Existe algo que eu vivo e você ainda não vive. Existe algo que está dentro de mim e ainda não está dentro de você. Mas eu tenho e eu vou te dar, eu vou compartilhar com você. Porque esta era a igreja naquela época. Eram de comum acordo em tudo. Diariamente estavam no templo. Eram perseverantes e unânimes no templo, tinham temor do Senhor, viam grandes prodígios e feitos e maravilhas do Senhor, almas que rendiam o Senhor, eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, eram pessoas que estavam sempre tendo comunhão uns com os outros, dividindo o pão. A Bíblia diz que eram todos ali, dividiam o pão uns com os outros, ninguém passava necessidade. Esta era o que acontecia naquela época, e isso era o que Pedro vivia,
levantou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta, anda, caminha. E pegou ele pela mão e puxou. E a Bíblia diz que imediatamente, eu falei que na Bíblia, no último culto que preguei, existe na palavra do Senhor, no Novo Testamento, 40 vezes essa palavra imediatamente. Mas naquela história do cego de Betsaida, ele não foi curado imediatamente. Ele teve que passar por um processo. Mas este homem, diz a palavra do Senhor, que imediatamente os prodígios e as maravilhas aconteciam. Este homem se pôs de pé, se ergueu, se levantou, seguiu o seu destino, seguiu o seu caminho, seguiu sua vida. Este era o ambiente em que estes homens, ou que este homem chamado Ananias, e que a sua mulher, chamada Safira, viviam. Ambientes de bênção, ambientes de cura, ambientes de milagres, ambientes de renovo, de avivamento, ambientes de poder, ambientes de milagre, de crescimento. Esta era a igreja que estes homens, ou que este homem, ou que este casal viviam naquele tempo. E a Bíblia diz, ainda no livro de Atos capítulo 3, que Pedro, ele se dirigiu ao povo israelita, porque vos maravilhares disso. E Pedro foi dizendo, foi falando, no versículo 4, enquanto Pedro pregava, no versículo 3, Pedro instruía, Pedro ensinava. A Bíblia diz no Atos, versículo 4, que prenderam estes homens no cárcere até o dia seguinte da tarde, porque já era tarde. Prenderam aqueles homens, mas em vez de 3.000 almas, aqueles homens pregando o Evangelho de Cristo, boca a boca, fala a fala, dizendo, falando, mostrando, falando a verdade daqueles homens. A Bíblia diz que estes homens ganharam mais 5.000 almas para o Senhor. Pessoas rendiam aos pés do Senhor de maneira tremenda e extraordinária. E nós vimos, como falamos antes, hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias tribulosos, dias que muitos estão distorcendo o Evangelho. Esses dias do carnavais atuais passou aí não sei quantos 1.000 homens e mulheres crentes que estavam ali naquele ambiente e eram ali a maior banda de, eu não sei o nome do instrumento, que batiam com a mão ali, tambor, aqueles negócios ali. E existia o maior conjunto cristão. Estavam ali no carnaval, batendo, suando, gastando, consumindo naquele ambiente para fortalecer aquele carnaval, aonde há drogas, aonde há porqueira, aonde há prostituição, aonde há desrespeito. Famílias não podem ir ali naquele lugar. Pai não pode levar sua filha, pai não pode levar seu filho, sua esposa. Eles não podem ir naquele lugar, porque existem pessoas depravadas naquele ambiente. Existem pessoas que não respeitam ninguém, fazem suas necessidades em qualquer lugar, em qualquer parede, em qualquer porta de casa, não estão nem aí com nada. Pessoas depravadas, pessoas de todos os jeitos e maneiras, mas eles estavam ali, os crentes, batendo tambor, mexendo ali naquele ambiente. Estavam ali pessoas cantando música do mundo e depois no final quer dar uma palavra. Gente, Jesus está voltando. A pessoa não vive o Evangelho, a pessoa não está ali falando. Jesus está voltando. Depois volta, canta de novo, soa a música do mundo e depois cansou, volta, fala mais um versículo ali, mais alguma coisa e vai aí vivendo. É isso aí. Ananias e Safira não estavam vivendo numa época como essa. Eles estavam vivendo uma época diferente. Numa época que o povo se entregava, o povo via. Olha, irmão, que bênção que não era essa época aqui, irmãos. Almas rendendo, o Espírito Santo batizando, pessoas rendendo ao Senhor.
Mas este homem, vendo ali que o povo tinha o costume de despejar aos pés dos apóstolos os seus bens, pessoas vendiam o seu camelo, o seu carro, a sua carroça da época, vendiam o seu carro, a sua carroça ali, seu cavalo, manga larga ou outras marcas que tinham ali, e entregavam tudo nos pés dos apóstolos. Tudo. Não importava o valor. O povo era tão tocado, irmãos, por Deus, tão sensibilizado pelo Senhor. Eu não estou falando acerca de dinheiro, eu não vou falar sobre isso, irmãos. Eu estou falando como aquele povo vivia e o que Ananias e Safira estavam vivendo aquilo. Então, o povo vendia suas casas, o povo vendia suas roças, o povo vendia seus terrenos, né? Terrenos de 100 mil nos dias atuais, de 200 mil, meio milhão, apartamentos daquela época, predinho aqui embaixo, vendiam tudo, entregavam aos apóstolos, porque a fé dessas pessoas era tão grande, eles ficavam tão maravilhados, tinham tanto temor, que eles entregavam tudo ao Senhor. Eles não entregavam somente 10%, eles não entregavam somente 20, 30, 40%, 50%, eles entregavam 100% da sua vida. Pessoas que trabalhavam 30 anos, 40 anos, 50 anos para adquirir um bem, mas vendo a necessidade do próximo, vendo que o próximo precisava, ele não importava quantos anos ele levou para comprar aquele sítio, quantos anos ele levou para comprar aquela fazenda, quantos anos ele levou para comprar o seu veículo ali daquela época. Ele não importava quantos gados ele tinha na roça, ele não importava com nada, ele simplesmente só queria vender e entregar tudo nos pés dos apóstolos, porque ele queria ver a obra crescer, porque ele queria ver as coisas acontecerem. E Ananias e Safira viram isso. Bernabé vendeu o seu terreno e entregou aos pés dos apóstolos, e ele recebeu algo da parte do Senhor. E Ananias e Safira estavam vendo, e combinaram os dois: nós temos 2 casas, 3, 4, não sei, vamos vender uma casa? Vamos colocar nos pés dos apóstolos também? Vamos aparecer também? Vamos. Todo mundo coloca, nós também podemos, vamos fazer isso. É bom que nós vamos ficar mais vistos, bem vistos diante da igreja, nós vamos ficar bem vistos diante dos apóstolos. Vamos vender? Vamos. E ali entraram em acordo os dois. Mas na hora que eles venderam aquele bem, na hora que eles venderam aquela coisa que eles tinham, irmãos, eu creio que eles venderam bem vendidos, que eles venderam bem, um grande valor eles pegaram ali. Mas na hora que eles viram aquele valor, creio eu que dentro de um cesto, porque na mão não dava para carregar, e eles viram aquele valor, vendemos. Mas Safira, peraí, vamos parar aqui um minuto. Olha, é muito dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos entregar a conta dos dois. A nossa conversa tem que ser a mesma. Nós não podemos mudar a nossa conversa. O que eu falar, você garante. O que você falar, eu garanto. Está combinado? Eu conheço pessoas assim, irmãos. Eu conheço um casal, eles moram hoje em outra região, e esse casal é assim, você pode falar com eles: olha, essa água, ela está com açúcar. Ele pode tomar a água, mas se ele falar assim: não, essa água não tem açúcar não, a mulher dele garante. É desse jeito. Não, ela garante, mas garante mesmo. Não, ela nem experimentou, mas se o marido falou, ela garante. Você pode estar falando a verdade, mas se o marido falou que pedra é pau para ela. E aí acabou. Eu creio que Safira e Ananias era mais ou menos assim. Contexto ou cesto, cheio de dinheiro,
Nós vendemos isso aqui por 5 milhões de reais no dinheiro atual. Vamos fazer o seguinte: olha, eu não vou entregar esse dinheiro todo, não. Eu não vou entregar, não. Eu vou pegar esse dinheiro, 5 milhões de reais, e vou entregar só 500 mil. Vamos pegar o restante e vamos reservar, vamos guardar, vamos deixar ele escondido de lado, e assim entrar em acordo os dois. E nos diz a palavra do Senhor: estes homens, ou este casal, que viram grandes feitos, que viram homens pregando, e não há salvação em nenhum outro, está escrito em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eles ouviram essa mensagem lá naquele dia. Eles ouviram, eles presenciaram essa mensagem, mas olharam aquele cesto cheio de milhões de dinheiro, e olharam e falaram: não, vamos dar só 500 mil, vamos dar só uma parte. Eu quero trazer o tema aqui para esta igreja nesta noite: seja 100%, seja 100%, não traga somente uma parte do seu glória, não traga somente uma parte do seu jejum, não traga somente uma parte da sua consagração, não traga somente uma parte do seu jejum. Seja completo em todas as coisas, seja completo no trabalho da igreja, seja completo nos cultos da igreja, seja completo em tudo que você fizer. Seja 100%. Seja 100%. Eles não quiseram ser 100% com a verdade, 100% com as coisas. Eles quiseram ser somente alguns por cento. E ali eles chegaram na igreja, e essa igreja que estava crescendo na graça, crescendo no poder, crescendo na unção, crescendo na alma, com almas rendidas aos pés do Senhor, na comunhão, no partir do pão, pessoas pregando o Evangelho e dizendo que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importaria que sejamos salvos. Esta era a igreja, e eles ouviram tudo isso. Mesmo assim, não quiseram ser 100%. Mesmo assim, com o cesto cheio, não entregaram tudo. Eles tinham outra casa, não ia fazer diferença. O próprio Pedro disse a ele: Ananias, o que fizestes, Ananias? Se você vendesse a sua casa e não quisesse entregar R$1, não tinha problema nenhum. Se você vendesse a sua casa por 5 milhões e falasse que só ia entregar estes 500 mil que você entregou, não ia ter problema nenhum. Mas como você mentiu, eu não vou dizer nem aos homens, mas mentiu ao Espírito de Deus. Estes homens que aqui estão vão te carregar morto. E nos diz a palavra do Senhor que imediatamente aquele homem caiu. Nós vemos aqui que quando nós não somos 100%, nós vemos aqui que quando nós não nos entregamos por completo, nós vemos aqui que quando nós não somos fiéis por completo, não abrimos o nosso coração, a nossa alma por completo, nós vemos o resultado aonde chega o ser humano que não se entrega por completo, é somente a morte. Não há outra escapatória, não há outro resultado a não ser a morte para aqueles que não se entregam verdadeiramente 100% nas mãos do Senhor. Não entregam 100% na sua fidelidade a Deus, não são 100% na comunhão com os irmãos, não são 100% na adoração ao Senhor, na glorificação ao Senhor. Entra nesta igreja
Senhor. Seja 100% na hora de glorificar a Deus. Seja 100% na hora de exaltar ao Senhor. Seja 100% na hora que você estiver louvando, na hora que você estiver pregando, na hora que você estiver ganhando a oportunidade para testificar algo da parte de Deus. Seja 100%. Seja 100%. Ananias não foi 100%. Ananias e Safira não foi 100%. E aquele homem bateu no chão e morreu. Aqueles homens que ali estavam, colocaram ele num forro e saíram levando este homem chamado Ananias, porque mentiu para Deus. A Bíblia diz que ele mentiu para Deus. A Bíblia diz que ele mentiu para o Espírito Santo. Ele mentiu para o Senhor. Nós devemos resguardar a nossa vida diante de Deus. Não devemos fazer como Ananias, mentir para o Espírito de Deus. Porque se assim fizermos, vamos morrer. Se assim fizermos, vamos nos sucumbir. Se assim fizermos, vamos nos acabar. E aí, Ananias foi carregado. Aí a Bíblia diz, 3 horas depois, chega Safira, toda alegrinha. Estava com dinheiro guardado em casa, só entregou 500 mil, tinha vendido por 5 milhões, tinha muito dinheiro em casa. Estava pensando, eu vou nas lojas da cidade, eu vou nos shoppings da cidade, eu vou comprar de tudo, eu vou fazer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro, eita, meu marido é bom, louvado seja Deus. Estava toda alegre. E chegou ali também. Aonde está Ananias? Meu marido entregou tudo aí para o Senhor. Meu marido é fiel ao Senhor. Meu marido é uma bênção. E ali ela continuou, irmãos. E Pedro, da mesma forma, olhou fixamente para ela e disse: mulher, você vendeu, realmente vocês venderam o seu bem por aquele valor? Vendemos, coelho. Nós vendemos. Você realmente tem certeza? Ela poderia falar: não, Pedro, eu não quero mentir para o Senhor, eu errei, eu preciso me consertar, eu fiz algo errado, meu marido induziu, assim como Adão foi induzido por Eva, jogava a culpa no outro. Ela poderia ter dado uma desculpa, ou quem sabe até uma desculpa verdadeira, mas ela não, ela garantiu. Ela foi como aquele casal que eu falei que mora fora. O marido falou e ela garantiu. Eles combinaram, entraram em acordo. E ali então, ele olhou para aquela mulher que também garantiu, dizendo que o seu marido era uma bênção que tinha colocado ali. Pedro olhou para ela e falou assim: Safira, você está vendo aqueles homens que estão ali? Eles acabaram de levar seu marido naquele pano. Carregaram e já está enterrado. E da mesma forma que eles levaram o seu marido, eles também vão te levar. Caiu no chão. Morreu também. Acabou, sucumbiu. Por não falar a verdade. A igreja do Senhor, ela estava crescendo de uma forma maravilhosa. E ela não poderia ter dentro dela uma mentira. Ela não poderia crescer com safadeza. Ela não poderia crescer misturada com as coisas mundâneas. É no mundo que há isso. Como eu disse, lá no mundo há carnaval. Antigamente o carnaval era um capeta. Hoje eles estão dizendo que o carnaval é de Jesus. O carnaval é de Jesus. Olha na mídia, no YouTube, nos jornais. Então o povo está dizendo, né, com a cara limpa. Antigamente não era. Então a igreja não podia crescer com isso misturado. A igreja não poderia crescer com essas coisas entranhadas nela. A igreja não poderia ter manchas na sua roupa. A igreja não poderia ter mácula, rugas. A igreja tinha que crescer limpa, alva como a neve, sem problema algum. Ela tinha que caminhar do jeito que estava. Não poderia crescer com filtração diabólica. Pedro diz:
Por que você deixou Satanás encher seu coração? Por quê? Por que você deixou Satanás adentrar na sua vida? Por quê? Essa foi a palavra de Pedro dirigida a Ananias antes dele sucumbir. E ele não tinha desculpa, não tinha o que fazer. Ele deixou Satanás entrar dentro do seu corpo, dentro da sua mente, dentro da sua alma. Ele deixou Satanás entrar na sua história. Ele deixou Satanás. Existem muitas pessoas, como nós estamos falando aí fora,